Se assim como nós, você também está à procura da saúde mental, vem para o nosso GrilliCast. E no episódio de hoje, estamos com uma convidada para lá de especial, além da minha irmã Tamires, a nossa querida psicóloga e psicanalista Tamires Pires. Muito bem-vinda. Obrigada pelo espaço e pelo convite de trazer à tona um assunto que é tão importante. Isso é verdade. E o assunto de hoje a gente vai falar sobre saúde mental, em todos os âmbitos, né? Tanto para os nossos alunos, quanto para a nossa equipe, quanto para nós, gestão, né? E para vocês, os pais que estão tão preocupados com esse tema. Tamires, no episódio de hoje a gente vai falar sobre saúde mental, né? E é um tema muito relevante. Há muito tempo a gente vem sentindo essa necessidade, né? Desde 2023 a gente trouxe o socioemocional como conteúdo, mas a gente percebe também que aqui no colégio é depositada altas expectativas emocionais em cima da equipe, né? E para você, como que você tem essa dimensão, né, da responsabilidade emocional que a escola tem? Bom, é um assunto muito importante. Depois de 2020, começou a trazer à tona muito mais essa preocupação, período pós-pandêmico, e não só a saúde mental como um todo. Então, até produtos terapêuticos, aromatizantes, algo que é mais, que dá essa sensação de bem-estar, aumentou muito a procura, assim como a demanda de profissionais de saúde mental também. Voltando para a escola, a demanda e a responsabilidade desses cuidadores, e vou pôr entre aspas, porque eles são os responsáveis enquanto esses alunos estão aqui na escola. Então, uma escutativa, né? Então, o que foge da responsabilidade deles? É sempre uma parceria escola e família, Sim. Né? Então, o que vocês diriam, assim, sobre o socioemocional da escola? O que teve de melhora e as dificuldades que vocês perceberam nisso tudo? Olha, eu acho que as crianças estão sabendo lidar um pouco melhor, né? Conseguindo colocar em palavras. Então, acho que a criança conseguir entender o que ela está sentindo, ela passa para os pais isso, né? E acho que para os professores também, num todo. E a convivência entre eles. Então, eu acredito que como adulto, pós-pandemia, a gente sentiu muito esse tempo que nós ficamos fechados, né? E eu acredito que para as crianças e principalmente para os adolescentes foi muito mais desafiador, né? Então, eu acredito que o mundo de hoje, a gente vem buscando mais o cuidado psicológico, né? Porque antigamente era quem tem problemas procura um psicólogo. E não é uma verdade, né? A gente vai buscar uma saúde mental para a gente poder lidar com tudo que a gente acumula, todas as funções, né? Acredito que quanto mulher, a gente acumula várias coisas, né? Então, família, trabalho, filhos e outras demandas que as mulheres e os homens também têm. Então, acredito que a busca pela saúde mental é para que a gente possa conviver em sociedade melhor, né? E aí, como que é isso para você? Você sente que as pessoas estão mais cuidadosas? Que elas estão buscando mais esse setor para poder ter o autocuidado? Sim, até porque eu acho que parou um pouco desse estigma que procura quem é louco, Isso é né? verdade. Muito pelo contrário. Eu acho que na parte do autoconhecimento, quando você se propõe a ir para uma terapia, ou não só uma terapia dentro de um consultório, rodas de conversa, que você se propõe a se ouvir diante de uma demanda, isso é você entrar em contato com as suas próprias loucuras, né? Que todos nós temos. E isso é muito rico. E não foge do ambiente escolar, né? Alunos desde a educação infantil até o ensino médio. Cada fase vai apresentar uma dificuldade, cada fase vai apresentar uma loucurinha. E que é maravilhoso. Sim. Exato. É muito importante, a gente estava falando da parte das crianças, né, da educação infantil, e é muito legal porque o socioemocional, por exemplo, ele traz uma alfabetização de emoções. Então eles começam a dar nome e reconhecer sentimentos, né, e eles acabam ensinando os pais em casa, né, a lidar com isso, assim, então estou com raiva, estou triste, enfim, eles vão aprendendo porque é todo um contexto, mas
E aí passa para a fase dos nossos adolescentes ali, que, né, a pré-adolescência já começa tão cedo, sobre esses conflitos internos que eles têm e o quanto isso, às vezes, é incompreendido no âmbito familiar, né? E aí a sobrecarga vem toda para a escola, porque como aqui é o nosso meio, né? O habitat natural deles acaba se tornando, né? O meio social deles acaba se tornando aqui o colégio. A gente abraça essa responsabilidade, coisas que às vezes por pura natureza, assim, né? Por amá-los, por respeitá-los. E quando isso passa, a gente sente como se fosse um dedo de obrigação, né? A família olha pra gente com essa obrigação. Vocês têm que acolher, vocês têm que cuidar, vocês estão com o meu filho. Não, né? É isso. A gente tá aqui, a gente cuida com muito prazer, com muito amor, mas a gente consegue só até a página 2. Tem coisas que fogem da nossa alçada, né? Exato. Por isso que eu acho que é muito importante ter muito claro, tanto para a escola quanto para os pais, qual é o papel de cada um, né? Porque todos nós temos papéis diante do ambiente escolar e diante da sociedade. Sim. Nós Mesmo temos porque esses a gente papéis. não consegue entrar nas famílias. Cada família tem um jeito de lidar com as situações e cada família é única, né? Então tem coisas que a gente não consegue acessar e tem coisas que a gente não pode. Vocês como psicólogas, eu acredito que tem emoções, tem coisas que somente quem é preparado para lidar com isso pode atingir, né? Porque às vezes a gente vai tocar em algum ponto que vai mais prejudicar do que ajudar a criança naquele momento, né? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Cuidar da saúde psicológica tem que ser alguém que estudou para isso, Preparado. que tem preparo para isso. Não é qualquer pessoa que pode cuidar do psicológico da gente, né? Sim. Porque muitas vezes pode mais atrapalhar do que ajudar. Sim, sim. E eu acho que, claro, concordo, só que eu acho que também tem um adendo, assim, de os professores e a equipe, de uma forma geral, que estão mais próximos a esses alunos, conseguem ter uma percepção. Então, tá mais calado, tá mais agitado, tá faltando. Alguns colegas começam a apontar um comportamento diferente, algum assunto que essa criança ela traz de preocupação. Sim. E eu acho que isso entra na parceria da escola chamar os pais e alertar. E hoje a gente tem muito isso porque antigamente quem procurava psicólogo eram os pais, né? E hoje a gente tendo esse conhecimento melhor, por que não o meu filho? Mas ele é tão pequeno que ele vai falar com um psicólogo. Eles trazem muito mais coisas do que a gente imagina. Sim, né? até porque com a criança é brincar. Exato, e eu falo por propriedade, o meu filho faz terapia, né? Então, e é sentido por mim, pelo meu esposo, mas pelo pessoal que convive com ele, a diferença que dá, né? O antes e o pós, a hora que ele já começou, já tem um tempo nisso. Então mostra que a criança ela vai se reconhecendo, ela vai perdendo o medo, a timidez, ele consegue se expor hoje muito melhor do que ele era antes de fazer. E ele é pequeno, né? Uma coisa que muitos pais às vezes falam assim, mas ele é muito pequeno, ele não vai saber. Vai, né? É ali que começa. Não adianta a gente só buscar ajuda depois na adolescência, né? Quando já tá tudo muito mais complicado e muitos adolescentes às vezes acabam não aceitando, né? Então, eu acho que essa busca pelo autocuidado, sim, a gente pode começar desde pequeno, né? E as famílias não precisam ter, vamos falar o quê? Não, a gente está buscando uma saúde mental melhor, para formar pessoas melhores, para que profissionais melhores e consigam colocar para o mundo de uma maneira diferente. Né? E eu acho que entra também um pouco do medo do julgamento, né? Então, assim, o que meu filho vai falar na terapia? Porque qualquer coisa que ele aponte, aí vem a culpa, né? Então, assim, então eu tô errando? O que ele quer falar na terapia que ele não pode falar pra mim? E tem coisas ali, é o momento dele, né? É o momento de desabafo. Aqui a gente não tem muitos problemas. A maioria dos pais, quando a gente encaminha, eles têm uma alta aceitação, na verdade. Assim, eles procuram porque eles entendem, né? E claro que quando a gente solicita, é algo que a gente já vem percebendo, é o que você falou, né? A gente reconhece a criança, né? Então, o jeito tá mais calado, não tá falante, tá faltando, tá trocando um ciclo social. Às vezes ele andava muito com um amiguinho, tá andando mais com o outro.
isso também é perceptível pra gente que convive, né? O convívio diário. E os pais tendem a aceitar e procurar essa ajuda. E eu também sinto que você trouxe lá no começo dessa questão, dessa quebra de paradigmas, né? Tem muitos pais que ainda têm um pouco de resistência, talvez por falta de conhecimento, né? Por falta de aprofundamento no assunto, mas muitos acham muito importante. E eu acho isso incrível, sabe? O quanto a nossa área, né, da psicologia vem tendo o seu valor, o merecido valor, né? E a gente cuida muito disso aqui, da nossa equipe, né? Eu queria também lembrar a época que você é parceira nossa já há muito tempo e você quem começou cuidando dos nossos alunos pós-pandemia, né? Eu pedi sua ajuda, né? Pra quem não sabe, ela é minha amiga pessoal também, né? Então aí eu pedi a sua ajuda, falei, olha, eu sinto essa necessidade, o que a gente pode fazer e juntas a gente construiu o projeto de roda de conversas, né? A gente teve um ciclo grande, acho que foi 2022 ali, você veio acho que quase que mensal, né? Conversando com todas as etapas, né? E eu achava legal você falando, tá, as percepções são muito diferentes, né? Os pequenos eu faço uma abordagem que com os adolescentes eu faço outra, mas todos eles trazem o mesmo circuito ali, que né, era na época da ansiedade, do medo, né? Da autoimagem. Lembra como a gente trabalhou a autoimagem com eles? Profundamente te agradeço, porque na época foi muito importante, né? Esse cuidado que esse olhar que a gente teve para a saúde mental deles, e você foi um pilar muito importante, assim, a gente percebe que foi graças ao seu olhar pelos nossos alunos que a gente conseguiu dar seguimento, né, ao cuidado emocional, à adoção do material, por exemplo, do socioemocional. Então também muito obrigada por essa parceria que é tão rica. Nossa, acho que eu emocionada. Mas é muito importante, eu acredito, na verdade, que a saúde mental, ela traz um reflexo em todas as áreas, né? Aqui a gente cuida muito do pedagógico, claro, né? Estamos sendo contratados para isso. Mas se a criança não está bem emocionalmente, eu posso ter o melhor plano pedagógico, eu posso ter o melhor projeto, eu posso ter o melhor material. Se internamente a criança não está pronta, não está bem, né? Ela não vai absorver isso que precisaria. É você ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? Então é muito importante essa sua percepção, né? Essa sua visão da escola, dos alunos e da família. Sim, e que assim, sim, ainda tem alguns estigmas, vem mudando isso, ainda bem. E a questão do julgamento, eu acho muito interessante, assim, porque quando a gente está com um problema de saúde, a gente vai procurar um médico. Então, a ajuda psicológica, ela entra como um terceiro ali para ajudar no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, por que tanto julgamento em cima disso, né? E ainda quando a gente fala sobre, o que vai falar que não pode falar com os pais? Sim, existem segredos que a gente não quer compartilhar com os pais. Então, numa sessão, é o caldo de uma intimidade. Então, a gente vai criando um vínculo com aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente, que ele se sinta à vontade para falar o que dói. Né? O que tá fazendo ele sofrer. E às vezes é uma coisa tão mínima que os pais não conseguem perceber e que a visão de um profissional vai ali falar, é isso, pronto. É isso. É isso, e caminha de uma outra forma. É verdade, porque precisa ter... eles precisam ser assistidos dessa forma, né? Porque às vezes as pessoas... por exemplo, a gente vai à igreja todos os domingos, a gente é super religioso, ou em casa a gente não tem problemas, ou ele não sabe dos problemas. Mas é muito além, né? Porque a criança é um indivíduo, ele pertence à família, ele tá ali no conjunto, mas ele também tem as suas próprias dores, né? Por exemplo, numa fase de alfabetização, é muito difícil, é que a gente já passou. Então, pra gente é óbvio isso tudo, é simples, né? Mas é muito difícil emocionalmente pra criança a fase de alfabetização. Eu falo muito para as professoras de Fundi 1, quando chega na matemática do 4º ano, eles, na época ali da divisão e tudo mais, eles têm um desencadear de dor de cabeça, de dor de barriga, de mal-estar, que você vê que é psicossomático, tá aliado ali ao medo, ao novo, né? E que a gente não pode desprezar. E quando a gente vai lá para os nossos adolescentes, vem a fase dos relacionamentos, que eles migram, né? De todo mundo do mesmo sexo para passar a ter outros tipos de interesse, né? Como o relacionamento afetivo e tudo mais. Vem a parte
dos vestibulares, né? Porque aqui a gente trabalha muito em volta disso, né? Um material muito preparatório. Então acaba tendo uma pressão a mais em cima e cada fase tem a sua demanda. Então é importante, claro que se tá tudo bem dentro de casa, excelente. Mas ele é um indivíduo à parte, ele tem os seus próprios relacionamentos. Mas mesmo que esteja tudo bem dentro de casa, e a gente sabe que todas as famílias têm os seus altos e baixos, né? Muitas vezes a gente não fala pro filho o que está acontecendo, mas o filho, ele acaba sentindo que o clima ou tá mais tenso, ou tá mais amoroso, ou tá com uma dificuldade. Às vezes a criança não sabe o que tá acontecendo efetivamente porque os pais não falaram, porque às vezes são coisas mais adultas, né? Mas ele sente que a casa não está do jeito normal de ser, né? E eu acho que isso, quanto buscar terapia, a gente cresce. Né? A gente, não só como criança e adolescente, mas a gente quanto adulto também. Né? A gente traz uma carga que, infelizmente, a gente acaba, quanto pais, às vezes, colocando uma carga no nosso filho, mas a gente foi filho já um dia. Então, a gente tem a carga dos nossos pais. Sim. Né? E eu acho que você fazer uma terapia, buscar uma ajuda, te ajuda na parte profissional, te ajuda na parte pessoal, familiar, acredito até na parte entre pai, mãe, filhos, aí é um jeito de você construir um novo jeito, né? É uma nova família. Porque muitas vezes a gente fala, mas os meus pais fizeram assim comigo e deu certo. Mas são outros tempos. É verdade. Né? Isso é verdade. Hoje eu tenho 30 e pouquinhos, não vou entregar minha idade ao certo, né? Calma aí. Mas coisas que fizeram certo comigo lá 30 anos atrás, hoje não dá pra fazer com meu filho. Sim. Né? Então, a gente tem a mesma base, sim, mas de modos diferentes. E a gente tem que ir evoluindo, né? E se autoconhecendo, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu aceito, o que eu não aceito. E eu acho que isso traz uma maturidade que eu vim depois de muitos anos. E por que não começar desde pequeno? Para que a criança ela consiga colocar os pontos que é legal, que ela gosta, que ela não gosta, porque tem dificuldade. Aí você fala pro meu filho, o que você quer fazer? Ele, mãe, o que você quer fazer? Não é só o que eu quero. Ele também pode dar uma ideia, ele também pode se colocar. Ele é um sujeito dentro dessa casa. E eu acho que isso é importante, essa troca, sabe? É um sujeito ativo. Exato. Né? Porque às vezes a gente tende a criança tem que fazer o que a gente quer. E não, às vezes ele também tem a vontade dele. Às vezes, quer ir pro shopping. Não, ele quer ir pro circo. Ele tem a vontade dele. E dentro desse jeito, você pode, né? A criança, ela tem uma idade, ela não tem a escolha, mas você pode dar opções. Você fala, olha, você quer isso ou quer aquilo, né? Pra ela começar a sentir que ela também pode ter escolhas. E o que ela pode aceitar e o que ela não pode aceitar. Sim, né? Eu acho que até isso é desenvolver a autonomia de alguém, Sim, né? legal. Independente da idade desse alguém. É desenvolver a autonomia. E nisso, eu acredito que a gente trabalha também o respeito. Porque a criança vai entender que ela é daquele jeito, mas a outra pessoa não. E tá tudo bem a gente não ser igual, né? E tá tudo bem a gente ter conflitos de olhares, né? Eu olho de um jeito, você olha de outro, e a gente é diferente. E tá tudo bem. A gente se respeitando, a gente colocando os nossos pontos de vista. Eu acho que isso é um crescimento que as pessoas conseguem buscando ajuda, sabe? Eu acho que a gente não tem que ter a terapia como uma resolução de problemas. Não, a gente vai buscar nela um crescimento, um autoconhecimento. Sim, até porque dentro de uma terapia a gente vai trabalhar limites, voz ativa, autonomia, escolhas. Então, cada demanda que chega é um trabalho diferente com aquele indivíduo, né? Até porque são realidades diferentes, né? E eu fico imaginando assim, dentro de um ambiente, eu trabalho em consultório particular, dentro de um ambiente escolar, que sobrecarga tem essa equipe que cuida também, Exatamente. né? Então, assim, o que a gente pode pensar para esses responsáveis enquanto esses alunos estão aqui também? Né? Porque tem a responsabilidade dos pais, mas tem a responsabilidade dessa equipe também. Sim, né? exato. É isso que até o ponto que eu ia trazer, né? Essa sobrecarga que gera em torno da equipe, eu falo com propriedade, porque, né, eu cuido do setor pedagógico, então, tanto a coordenação quanto os professores, eles sentem esses estilhaços, né? Assim, às vezes de uma transferência de responsabilidade, vamos chamar assim, entendeu? De, você não viu que o meu filho, ou você não cuidou do meu filho, você não acolheu o meu filho. Mas a gente tem aqui, além de toda a preocupação, claro,
afetiva da criança, mas a gente tem todo um conteúdo para expor, né? Então, também temos pessoas atrás dando esse conteúdo, né? Então, tem um dia também que o professor, poxa, não tá bem, na casa dele também tem problemas, ele também tem problema de saúde. Somos todos humanos, né? Somos todos humanos, entendeu? Então, assim, a gente eu lido aqui com mais de 40 professores, com todo o âmbito do pedagógico, coordenação e tudo mais, e são 40 seres humanos diferentes, né? Então, e que bom que é assim. Que bom que é assim. Exato. São 40 desafios diferentes por dia que eles encaram, assim, né? De vida e tudo mais. Então, e essa é a nossa preocupação. A gente tenta sempre trazer informações para eles. A Escola da Inteligência traz bastante também isso, né? Esse suporte para eles, que nos ajuda também, né? Mas a gente sempre... E a gente reconhece, sabe? Como eu e a Tamires, eu bato muito nessa tecla, a gente dirige ativamente a escola. Então, nós estamos aqui todos os dias, a gente, né, trabalha aqui o dia todo, a gente conhece todos os colaboradores. A gente circula, né? A gente circula, a gente sabe o dia que eles não estão bem, a gente almoça junto com eles, né? Então, assim, você percebe, às vezes, na fala de um, na fala de outro, e ali acaba existindo até uma terapia em grupo, né? Porque aí vem assuntos de casa, de rotina, de não sei o quê, ou da própria sala de aula, e eu percebo que é uma despressurização. Sim. Né? A gente sempre... fofocar, quer mais que fofocar, dá uma aliviada. Sim, e isso é muito, muito bom, sabe? De a gente ter essa proximidade com os nossos colaboradores, porque a gente sente até a confiança deles. Às vezes eles vêm conversar com a gente coisas de âmbito pessoal e que a gente consegue acolher e tentar ajudar da melhor maneira, né? Saúde mental, eu acho que ela não tem... Não tem idade, né? A gente tem que cuidar o tempo todo, todos os dias. E deixamos passar muitos anos sem falar sobre isso, sim, né? Sim. Era um tabu, né? Um tabu muito grande. Então, que bom que está sendo de uma forma diferente. Em passos muito curtos ainda, mas ainda assim tem uma mudança, né? Existem empresas que já têm um setor só para isso, de preocupação com o clima, na escola é parte de formação, rodas de conversa para esses funcionários também, mas em outras empresas é de outra forma, que tem ali um departamento só para falar sobre saúde mental, preocupada com o clima, né? Isso é essencial, né? Bom, quero agradecer a participação das duas Tamires da minha vida, né? Uma só é pouco, gente. Duas é espetacular. Quero agradecer você, irmã, pela parceria. Muito obrigada. Você é maravilhosa. Meu suporte emocional diário. Obrigada. É difícil, mas a gente tá juntas. Tá junto, isso é verdade. A gente se complementa, viu, gente? É muito importante. O pessoal acha que é só nas câmeras? Não é. Não é. É o dia a dia. E a minha outra metade também, da minha vida particular, mas aqui, que nos ajuda tanto, que abrilhanta tanto a saúde mental. Sigam ela na rede social, é incrível a rede dela, muito boa. E muito obrigada por mais essa parceria, por mais essa colaboração com o nosso colégio. E deixa um recadinho para os nossos telespectadores. Obrigada mais uma vez pelo espaço e por trazer à tona mais uma vez esse assunto que é de grande relevância. Ai, agora eu vou dar uma pausa, tá? Que eu vou virar assim. Bom, você que está nos assistindo, se precisar de ajuda, se tiver alguma dificuldade com os filhos, ou até mesmo numa dinâmica familiar, seja ela qual for, não hesite em procurar ajuda. Aqui no colégio nós temos pessoas capacitadas para isso. O colégio tem a parceria com diversos profissionais que pode ter uma indicação e outras redes também. Minha rede social eu vou deixar aqui embaixo para vocês acessarem. Muito obrigada pela disponibilidade. E é isso, pessoal. É muito importante a gente cuidar, né, de quem cuida da gente, mas também percebam o quanto o colégio é engajado, né, quanto é preocupado com a saúde emocional, não só dos nossos alunos, mas dos familiares, dos nossos colaboradores, a nossa da gestão também, né? Somos todo um sistema aqui preocupado e disponíveis para vocês também. Nunca deixem de procurar ajuda quando necessário, mesmo se não acharem tão necessário assim, sempre é necessário. Nossa saúde mental em primeiro lugar. Obrigada, pessoal!